Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Bem-vindas a mais um programa Forte e Corajosa. E eu sou Mariana Russafa. Boa tarde, eu sou a Iana. Sejam bem-vindas ao nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês. Então, já começamos querendo saber do desafio de semana passada. Isso mesmo. O da Iana Cleide, você sabe assim, que ficou famoso. Fez um sucesso. Né? Foi simples, mas ficou gostoso. O Bispo Anderson falou, sim, Falou. Maravilhas. Foi mesmo. Que eu gostaria de experimentar. Eu também Faltou. gostaria de ser convidada no seu Dia da Gentileza, que foi um churrasco maravilhoso. Foi, quase chorei no mercado comprando o churrasco. Fui fazer um churrasco abençoado. Eu quero saber se você fez o seu desafio. Nós queremos saber, nos conte aqui. Então, ser gentil, não precisa ser só gentil com o seu marido, mas seja gentil com a sua família, seja gentil com as pessoas ao seu redor, às vezes no seu trabalho. Porque ó, a gente tem um grupo aqui de Kissimmee, e no dia eu recebi uma mensagem da Iana no grupo, ó, fiz um lanchinho para vocês. Então ela fez para todo mundo. Então é uma gentileza para todos, né? Então não é só a gentileza no casamento, mas a gentileza ao seu redor. Que gentileza gera gentileza. E quebra correntes, derruba muros, não é mesmo? Exatamente. É isso mesmo, mulheres. E assim como nós ouvimos, né, no culto que a Mari fez ontem, da Mulher Sábia, que possamos, né, representar como temos representado o Senhor Jesus, né? E muitas vezes sem as palavras, mas são com as nossas atitudes. Como uma atitude dessa, por exemplo, de gentileza. Você preparar algo, né, para aqueles que estão ao seu redor. Você surpreender, né? Você ser lembrado ali por ter surpreendido. É isso né? mesmo. É você honrar a Deus com exemplos. E a gente acha que honrar a Deus são só palavras. Mas, às vezes, as pessoas estão saturadas de palavras e palavras vazias. Tem a palavra do Senhor e tem as palavras do dia a dia que você fala. Às vezes eu te amo vazio, porque você dizer que ama uma pessoa é uma coisa, você provar que você ama aquela pessoa é outra completamente diferente. Então, palavras com significado, palavras com poder e palavras que têm vida, não palavras que são jogadas ao vento, assim, sem nenhum sentido. Até palavras de destruição são jogadas ao vento. Aquela mulher que, como a gente falou até na semana passada, né? A que fala que vai embora, a que fala que não quer mais, a que fala que eu vou sumir, entendeu? Que tem as frases típicas dela, são palavras jogadas ao vento. Exatamente. E aí depois ninguém leva você a sério. Quando você estiver falando sério, ninguém vai levar você a sério. Então, fique atenta com as palavras que você tem usado. Amém? Amém. Então, vamos continuar no Provérbios. A gente vai seguir essa linha de Provérbios, porque é muito importante a gente estudar Provérbios assim, versículo por versículo. É importante por quê? Porque se você lê Provérbios 31, você tem vontade de fechar a Bíblia e desaparecer. Porque nós somos ensinadas, né, Mari, que a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Então, quando a gente olha aqui para esses versículos da mulher de Provérbios 31, a nossa vontade realmente é fechar a Bíblia e não estar aqui nesse programa, por exemplo. Né? Falar assim, eu não li isso aqui, senhor. Tchau. Não, não é para mim isso aqui, não. Isso aqui é para minha vizinha ali, ó, para minha colega. Porque o Provérbios 31, ele desafia você. Porém, ele deixa claro também a força que você tem. A mulher tem uma força. A gente começou o primeiro programa falando isso. A mulher tem uma força, uma sensibilidade que nenhuma outra pessoa tem. Nenhum outro homem tem. Então, preste atenção, veja aonde é que você, às vezes, está pegando só a parte que você tem que fazer, que você tem que mudar, mas também não está pegando a parte que Provérbios 31 deixa claro o quanto você tem poder, o quanto você é forte, o quanto você pode fazer suas coisas. E hoje, a gente volta em Provérbios 31, 13, que diz: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Tem outra tradução aí na sua? Isso. Escolhe a lã e o vinho e com prazer trabalha com as mãos. E com prazer
Trabalha com as mãos. Ela não trabalha xingando? Não. Ela não reclama de varrer a casa? De lavar a louça? Não. Não. Ela lava a louça cantando, igual aqueles Louvando, filmes antigos, que os passarinhos cantam com ela. Ela louva. Então. Ela louva, isso. E é interessante porque eu já tive experiência na cozinha, lavando louça, organizando uma comida, de sentir o Espírito Santo ali comigo. Mas eu acho que são os momentos que o Senhor mais gosta. Porque quem nunca lavou a louça e sentiu o Espírito Santo? De repente você tá ali com a presença do Espírito Santo, emocionada, seu coração foi tomado, né, pelo Espírito Santo. Nesses momentos mesmo, nesses afazeres, né? De casa, simples, mas que você faz não reclamando, não murmurando, não com raiva, mas que você faz como uma forma de adoração a Deus. Isso, porque tudo que a gente faz a Deus e a nossa família, a gente tem que fazer para nossa casa como se estivéssemos fazendo para Jesus. Tem que sempre lembrar disso. E tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser perfeito. Então, para a nossa família também tem que ser perfeito assim. Você sabe que às vezes podem ser coisas que não vão sair exatamente como deveriam, mas tem que ser o nosso melhor. O nosso melhor, é isso mesmo. Você fazer o seu melhor e com alegria, que é o que a palavra está dizendo. É o que a palavra está nos ensinando. Ela tem prazer. Eu não tenho que gostar de lavar louça. Que eu, assim... A pessoa que inventou a máquina de lavar louça, ela tinha que receber um presente todo dia na porta dela. Sim, pessoa maravilhosa. Não, o né? que é isso? A máquina de lavar louça foi uma invenção que, assim, foi uma das melhores. Às vezes a mulher que não tem e tal, fez a unha, vai botar a mão na água, descasca a unha, enfim. Porém, isso não é que você tem que falar, vou lavar louça, porque eu amo lavar louça. Vou lá lavar meu banheiro, porque, nossa, se tem uma coisa que eu amo é lavar banheiro. Eu amo lavar banheiro. Você nunca misturou diversos produtos no banheiro e perdeu o ar? Passou mal depois. Verdade. Você perde o ar, depois fica um tempão sem paladar, você tenta comer, você não sente o gosto. Então, eu amo lavar o banheiro. Eu amo... Não é isso que a Bíblia está falando. É encontrar um propósito e alegria naquilo que você está fazendo. É verdade, exatamente. Você mesma, Iana, você tem as suas... Eu lembro das histórias que você falava de quando você fazia o trabalho na cozinha. Quando você começou na cozinha, ali, havia momentos que você achava assim, né, não sei se eu quero ficar aqui, ficar fazendo isso, que às vezes quer fazer outra coisa e tal. Mas depois... Exatamente. É como ela acabou de falar, né? Encontrar um propósito naquilo que você faz. Então, quando eu estava lá, no início, eu pensei, nossa, mas né, eu ajudo na cozinha, eu lavo a louça, eu organizo a cozinha. Mas, mulheres, quando eu encontrei, Deus me colocou neste lugar. E quando você faz o seu melhor naquele lugar, Deus vai te abençoar, Deus te abençoa, porque você encontrou um propósito naquilo. E quando eu fazia com realização, porque eu sabia que era ali que Deus queria que eu estivesse e servir, né? Isso eu aprendi muito, né? Mais uma vez, a gente sempre lendo Provérbios 31, a gente não tem como, né, Mari, não trazer a bispa? Não. Que ela é um exemplo vivo nas nossas vidas, que eu sempre vi isso nela também. Maior é aquele que serve. Então, ela foi um grande exemplo, ela é esse exemplo de maior. Então, ela é a bispa, ela tem um propósito, uma missão, né, de nos ensinar, de trazer a palavra. Ela é uma profeta, mas também na casa dela, ela é esse exemplo de servir. Então, eu nunca vi ela servindo com cara feia, reclamando, ou, né... batendo panela, estressada. Comida pra todo mundo. Não, nunca vi. Mas, pelo contrário, ela sempre procurava saber o que eles queriam, ela procurava saber qual era a vontade deles, porque ela queria agradá-los, né? Ela queria fazer o melhor. Então, e não era só para a família, não. É para todos nós que estávamos ao redor, né? A família da fé. E sempre... Quando ela ali organizava uma comida para descer
né, para o pessoal ali embaixo, ela sempre também me ensinou, ela me ensinou a organizar aquela comida da melhor forma, da melhor maneira, como se fosse ela estivesse comendo, como se ela fosse oferecer para um filho, para uma nora dela. Então, isso eu aprendi com ela, a fazer e a fazer o seu melhor. Né? Porque aqui a palavra está dizendo que ela trabalha com prazer, na tradução da Iana, na minha, de boa vontade, com as mãos. Então, ela faz de forma voluntária. Isso. Não é aquela pressão para fazer. Ela tem disposição para Ela não vai fazer né? o almoço bicuda, tem que fazer comida para todo mundo e tal. Isso eu achava muito interessante na bispa. Isso, para mim, era uma das coisas que mais me marcou, inclusive, por quê? Porque ela é a bispa, ela pode comer o que ela quiser, escolher o que ela quiser do cardápio. Eu estou afim de comer isso. Não, ela sempre jogava para a Iana, ficava pressionando a gente na mensagem. Porque a Iana, ela é assim, ó, ela manda uma mensagem para você, primeiro ela te chama. Aí então no grupo ela fazia pessoal. Outra mensagem embaixo. A Bispa mandou perguntar. E eu pressionava. Quando demorava para responder, eu colocava ponto de interrogação. Por quê? Porque a Bispa queria saber. Ela estava ali interessada. E ela estava realmente muito interessada. Sempre queria saber o que cada um deles, né, queria. E às vezes ela fazia duas coisas, assim, várias coisas diferentes, porque ela queria agradar um pouquinho cada um, né? É isso mesmo. Então, ela podia escolher o seu prato que ela gosta de comer e tal, mas ela fazia aquilo que o pessoal queria. Então, e ninguém podia falar perto dela que estava com vontade de comer alguma coisa. Ai, vontade de comer tal coisa. Ela providenciava aquilo. Tanto que as crianças elas têm um prato preferido, né? Tem. Que a vovó fazia. A vovó fazia. Que a vovó faz, né? Que isso. É o Davi, que é o risoto, a Maria, que é a macarronada com almôndegas, isso. A Linda, que é o birubiru. Fiz almôndega esses dias, Maria não comeu, não gostou. Oh, meu Deus, você vê? Só da vovó. Que benção, acho que é só da vovó. A Aninha, que fez estrogonofe com batata doce. E o João, que era lasanha, mas agora é salada de ovo. Não sei se continua sendo, mas a salada de ovo da vovó é a melhor. Não pode faltar a salada de ovo do João, verdade, isso é verdade. E eu tenho um episódio com a Maria muito interessante, que quando ela era menorzinha, a gente falou para ela assim, escolhe um lugar especial para você ir comer no seu aniversário, né? A gente deu a oportunidade dela escolher algum lugar que ela queria, um restaurante que ela quisesse comer, algum lugar que ela quisesse comer. E ela falou assim, quero comer na igreja a macarronada da vovó. Olha só. E ali, para ela, o lugar especial e a comida especial era da vovó. Então, você vê que quando você faz de forma voluntária, de boa vontade, você faz porque você quer agradar as pessoas que você ama, aquilo pode criar marcas dentro de você e de uma criança, de um neto, de um filho. Meu Deus, que são marcas assim poderosíssimas que vai carregar por uma vida inteira. Sim, exatamente. É fazer com amor, é fazer com vontade. Aí, nem todo dia você pode estar disposta, nem todo dia você pode estar com a energia 100%. Mas isso não significa que você vai cozinhar bicuda, reclamando, só eu cozinho essa casa, só eu lavo essa casa, eu não aguento mais isso e tal, não sei o quê, não sei o quê. Até porque uma coisa a Bispa sempre falava também, né, que comida é espírito. É verdade. Então, o espírito que você tá, você passa pra comida. Você passa pra comida. Aí, às vezes, come e não faz digestão, fica com o estômago doendo. Gente, não liga pra Iana, não, que a Iana deixou o celular aqui. Deixei o celular no alto. Iana, vou desligar aqui, licença, gente. Agora, não liga pra Iana, que ela deixou o celular. Nem mensagem, eu não sei como que coisa aqui. Ajuda aqui, Tamires. Pode pegar. Pegar aqui o celular. Olha lá. Tamires, pode aparecer. É ao vivo, Tamires. gente. É ao vivo, é isso aí. Entendeu? Tudo ao vivo. Agora, nesse momento, que é quando o despertador, às vezes o despertador toca no meio do culto, você acho que dá um bug na cabeça, você esquece até um desliga o despertador. Esquece mesmo. Eu já tive, quando a gente tinha aquele desespero, né? Meu Deus, aquele celular que saía a bateria, eu já arranquei a bateria. Mas me deu um desespero, tocou no culto. Despertou, né, no culto, o celular. Então, faça com boa vontade. Aqui, ela busca a lã e o vinho, que eram coisas essenciais para fazer várias outras coisas dentro de casa, só que ela fazia de boa vontade. Exatamente. Ela não ia reclamando. Esse homem não me ajuda em nada, esse homem não sei o quê. Não, ela não reclamava. Ela fazia. Tudo que nós fazemos, né, por obrigação, vai se tornar um fardo. Né? Então, ao invés de a gente
fazer como uma oferta ao Senhor e atrair para nossa vida, para nossa família, né, alegria, bênçãos, nós vamos atrair maldição. Porque se a gente faz como um fardo, a bispa sempre também nos ensinou, você tem a sua família e o seu marido. Então, e se isso for tirado de você? Se você perder? Né? Então, se você faz reclamando, se você faz sem essa disposição mesmo, mas como um fardo. E se Deus tirasse de nós? Será que nós ficaríamos melhores, né? Mais felizes, mais aliviadas, então? Já que temos, né, muito trabalho, será que seria um alívio? Então, eu acredito que não seria. Não. Né? Com certeza não. E é saber, você lembrar sempre, vou fazer como faço para o Senhor. Imagina você falando para o próprio Deus, assim, sabe? Para Jesus em carne na sua frente. Falando, de novo, Jesus, você quer comida? Mais outro café? Entendeu? Mas, de novo, mas você vai comer de novo. Mas é normal isso. É a gente aprender. Há dias que, às vezes, o seu marido pode querer cozinhar em casa. Isso... Talvez algumas pode ser raro. Mas há dias, às vezes, que ele vai lá se aventurar em alguma coisa. Às vezes faz um churrasco, é ele que faz o churrasco e tal. Mas, normalmente, isso fica para a parte da mulher. Isso não é só a parte de cozinhar, mas é a parte da casa, de trabalhar. E pode ser não só em casa, mas no seu emprego também. Você não vai para o lugar que você tira o sustento reclamando, amaldiçoando aquele lugar. Você vai abençoando aquele lugar porque você tira o seu sustento de lá. Você não faz de má vontade a obra da igreja, por exemplo. Porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então tem que doer na sua alma quando você vê um papel jogado no estacionamento da igreja, porque aquilo é a casa do Senhor. Na sua casa você não permitiria que aquilo ficasse. Então na casa do Senhor ainda mais. Então todo lugar que você for fazer algo, trabalhar em algo, assumir um setor no trabalho ou em casa, é fazer de boa vontade e sem que ninguém precise ficar pedindo a você. Isso mesmo. Ai, faz lá para mim, faz lá minha comida, faz lá meu... Ninguém precisa pedir nada. Você precisa saber quais são os seus compromissos. E cumprir com eles, E cumprir com todos eles. Eu até tava ouvindo, falei pra Mari que tava ouvindo o culto que ela fez do Forte e Corajosa, agora em fevereiro. Deixe Deus fazer de você um odre novo. E nesse culto ela fala, né, muitas coisas. Ela fala versículo por versículo, né, de Provérbios 31. E ela fala que tá longe, né, quem acha que a mulher de Provérbios 31 é só afazeres domésticos, que se engana. Eu mesmo já me enganei. Eu achei que ela era muito boa, mas só para fazer os serviços domésticos. Mas, na verdade, ela faz isso, ela é empreendedora, na verdade, ela é uma organizadora, sim, guiada pelo Espírito Santo para todas as áreas da vida dela, né? E é isso que nós temos que buscar. Deixar Deus fazer esse odre novo em nós. Então, para sermos ali em todas as áreas, em todos os pontos, boas, excelentes naquilo que fazemos, né? Então, ela não deixa faltar na casa dela, física, espiritual, né? Ajudando o seu marido, ajudando o seu filho. Ela até deu esse exemplo nesse culto, que do navio mercante, né, Mari? Que a gente vai... o 31:14. Quer ler já o versículo? Que diz assim: como os navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. Então, ela fala a Mari fala nesse culto, que ela foi pesquisar o que é um navio mercante, né? Eu pedi pro Jonas até achar uma imagem pra gente, para deixar bem claro. Vai estar aparecendo já no negócio? Não sei, não dá para ver. Sim? Sim. Então, ela fala que esse navio mercante, ele é o que tem os motores mais potentes, mais fortes. Lá, a gente vê na imagem que ele carrega várias cargas, né? Então, Deus fez, até anotei, né, na Bíblia, que Deus nos deu os motores mais potentes e mais fortes. Porque nós, a mulher, ela carrega as cargas de diferentes tipos. Então, nesse culto, ela deu exemplo que ela carrega a carga, às vezes, do filho que chegou da escola e sofreu alguma decepção,
né, chegou ali da escola com algo que machucou, que aconteceu. Então, ela vai ali, ela cuida dessa criança, ela apoia, ela ajuda, ela vai consolar. O marido chega do trabalho com uma situação que foi humilhado, que aconteceu com ele, uma situação difícil. Então, eles vão buscar refúgio em quem? E foi isso que Deus nos fez para ser essas mulheres, né? Deus já nos fez com essa força, com esse poder, com essa unção, porque Ele sabia que nós já viemos com esse potencial. Então, bem usado, nós vamos o quê? Nós vamos acolher, ajudar a nossa família, né? E é isso mesmo, sabe? Eu acho muito interessante, porque a Bíblia, ao mesmo tempo que você lê, por exemplo, que como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, que é o versículo 14. Ao mesmo tempo que o Senhor compara a mulher com navios gigantescos, porque o navio mercante, como ela falou, é um dos maiores que tem. E carrega cargas enormes. Sabe aquela compra que você fez na Shein? Sabe aquela sua blusinha? Vem nele, entendeu? Ele vende lá as coisas que você compra de algum lugar assim, que você está esperando a entrega, que às vezes você espera um mês e meio para chegar lá na sua casa. Não conte com isso para um evento marcado, porque às vezes não vai dar certo. Vem nele. Então, ele precisa do quê? Dos motores mais potentes para aguentar esse peso. Só que ao mesmo tempo que a Bíblia compara a mulher com navios mercantes, também compara ela com joias finas. É verdade. Você vê como que a Bíblia ela é perfeita e tudo casa? Porque você pode ter a força de um navio, mas a beleza, a delicadeza e a importância também de uma joia. O valor é de uma joia mais cara, né? Ou de um valor... De rubis, de esmeraldas. Exatamente. Então, olha que perfeição. Olha nosso Deus, né? Nosso Pai. Olha como Ele nos criou a mulher. Olha o valor dela. E olha a força que ela tem também. Então, é por isso que foi nos dado essa responsabilidade é sobre nós, da mulher sábia que constrói e a tola que destrói. Porque a sábia, guiada pelo Espírito Santo, ela tem essa força poderosa para conduzir a família dela, cuidar da família dela, cuidar de todas as áreas da vida dela. E ela também é a parte ali mais sensível, né? Sensível espiritualmente ao Espírito Santo, porque a mulher é mais sensível, né? De cuidar da sua família, entender ali. Às vezes o marido não está numa fase boa, o filho não está numa fase boa, então tem essa mulher que está ali, né, como a representação do Espírito Santo, para dar bons conselhos, que nós já ouvimos aqui também, já falamos que uma mulher com a influência diabólica, ela destrói reis, né? Ela destrói... Ela pode ser perversa. Exatamente. Mas uma mulher guiada pelo Espírito Santo, ela tem na geração dela reis, né? Tem. Reis e rainhas. Exatamente. Então, você é comparado com a força de um navio mercante com os motores mais potentes. Isso não significa que você vá agora ser grosseirona, sabe? Então, eu sou mais forte. Então, você é grosseirona e vai levando tudo no peito, aquela coisa. Não, ela também tem a delicadeza, a fineza de uma joia fina. Porque todo mundo que quer se enfeitar, todo mundo que quer ficar mais elegante, coloca uma boa joia, uma bijuteria que seja, uma boa bijuteria bonita. Então, ela tem os dois tipos. A mulher precisa ser todos os pontos. Ter essa força de equilibrar as coisas e os motores mais potentes. É a mulher que aguenta um parto, por exemplo. Eu vi uma matéria que falava que um parto é comparado à dor de um parto. Não sei o que vai poder dizer. Porque, de todas nós, a única que teve parto normal foi a Ana. Foi. Desse tamanho aqui, pequenininha, desse jeito. Ela deu conta de ter parto normal. São histórias muito engraçadas, inclusive. Porém, a dor só ela sabe. É, uma dor. E comparam a dor de um parto normal como se fosse a dor de quebrar ossos do corpo, vários ao mesmo tempo. Você vê? É uma coisa... olha só, né? Como Deus é E o a homem? força que nós temos, né? Será que dá conta de um parto normal? Ah, não dá. Não dá, né? Não Eu dá. acho que não também. Entendeu? Porque às vezes uma gripe
né? Pegou uma gripe, o negócio assim acabou. Acabou. Né? Nossa, eles ficam moles, né? A força deles são uma outra força, existe né? uma outra força neles, que é não só a força física, mas também a resiliência. Exatamente. De aguentar também ser o cabeça e o Dessa provedor família, daquela né? família. Exatamente. Agora, a mulher, a força dela de gerar um outro ser, de ter, às vezes, 2, 3 corações batendo dentro dela, além do dela. Olha que coisa mais interessante. Mais linda, Por poderosa, um momento, né? ela vai ter todos os órgãos dela multiplicados por causa da criança que ela está gerando. Muito Isso é muito lindo. Muito. É a mulher que gera outro ser, entendeu? Eu vi também uma matéria falando, né, que o pessoal falando, você acha que a mulher é mais forte que o homem? Aí a moça falou assim, eu acho. E ele falou assim, por quê? Aí ela deu a opinião dela, ele falou assim, mas quem inventou a lâmpada? Quem inventou o avião? Quem não sei o quê, quem não sei o quê, né? Falou. E aí ela falou assim, aí ela ouviu, falou, e todos eles foram gerados por uma mulher. Quem deu a luz a todos eles, não é verdade? Foi. Então, você vê, existe uma força de um lado e existe a força do outro. Então, é um grande equilíbrio dentro de casa. Como a Bíblia traz esse equilíbrio também. Exatamente. Você tem os motores mais potentes. Você é capaz de equilibrar as cargas, às vezes, mais pesadas. E administrar coisas que uma mulher, por exemplo, que tem um bebê, às vezes ela está com dor, ela está com a barriga cortada e ela se levanta. Sim. E ela cuida daquele nenenzinho, e ela dá banho no nenenzinho, sabe? Ela tem que fazer aquilo, ela se supera pela força do Espírito Santo. Exatamente. Então, isso é muito importante, a gente lembrar da força. E como a Iana falou, as cargas que ela carrega muitas vezes. Porque, às vezes, você sai um filho da escola e viveu uma situação na escola que dói em você. Exatamente. Aí chega em casa, o marido às vezes não teve um bom dia. Às vezes pode ser no mesmo dia, né? Olha só, né? Acontece várias situações ao mesmo dia, com o filho, com o marido, no seu trabalho, né? No trabalho do marido. E somos nós. O Espírito Santo, o Senhor, nos escolheu para ser esse equilíbrio, para ser essa fonte mesmo de consolo, né? De bons conselhos, de ajuda, de força. Então, isso é maravilhoso mesmo, porque nós sabemos que Deus faz tudo perfeito. Mas, guiadas pelo Espírito Santo, nós vamos, sim, ter ali todos os dias um casamento bem ajustado, conduzir a nossa família para o caminho certo, os nossos filhos para o caminho certo. Mas guiadas, como nesse culto ela fala também, que hoje em dia queremos muito mais de nós do que de Deus. E é isso que tem destruído famílias, destruído casamentos, destruído gerações. Porque se destrói e o diabo ele está determinado todos os dias a destruir a nossa família, começando destruindo o nosso casamento, destruindo a nossa família, e assim ele consegue destruir gerações. Então, nós não podemos deixar. Temos que se levantar. Temos que deixar Deus fazer de nós esses odres novos. E é como ela disse, né? Tem que ser muito mais de Deus em nós do que de nós em nós mesmos. Porque pela nossa vontade... ela até falou também, né, nesse culto que se formos fazer a nossa vontade, poderíamos ser presas ou poderia fazer alguma tragédia. Exatamente. E mulheres, quantas vezes, se for pela nossa vontade, a gente destrói o casamento em um dia? Se for pela nossa vontade, que eu digo assim, nossa vontade são nossas burrices mesmo, nossos sentimentos, nossas emoções, de ser instigada pelo diabo e você falar palavras de destruição que vão destruir seu casamento, você ter atitudes que vão, assim, desgraçar com seu casamento, com a sua vida. Então, precisamos não ser guiadas pelas nossas vontades e sentimentos, mas guiadas pela palavra. E a palavra está nos dizendo que nós, guiadas pela palavra, que nós temos poder, o potencial de construir. Então, não se preocupe, se levante nesse dia. Se tem situações aí na sua vida que você possa estar vendo assim,
aos olhos naturais, como se tivesse sendo destruído, acabado, você tem que se levantar. A mulher se levanta, né? Nós vemos na Bíblia mulheres que se levantaram. Sim. Débora que se levantou, né? Ana que se levantou. Nós vemos muitas histórias. Abigail que se levantou, né? Ela tinha uma sentença ali por conta do seu esposo, do seu marido que era tolo. Ele teve uma atitude muito ruim com o rei Davi, com o Davi, e ele, né, falou que ia matar todos os homens daquela família. E ela se levantou. Ela foi lá, ela sabia que o marido dela era realmente, como o significado do nome diz, um idiota, né? Era um peso na vida dela, mas ela foi, e ela foi ali diante de Davi, e com a sabedoria, com o equilíbrio, com a sabedoria do Espírito Santo mesmo, ela conseguiu mudar o pensamento de Davi, né? Mudar aquela atitude. E ele, por ver ela ali, aquele quebrantamento, aquela sabedoria, ele até fala na Bíblia, né, que ele, louvou a Deus pela vida dela, né? Louvado seja o Senhor pela sua vida, porque, se eu não me engano, né? E ela terminou com ele ainda. E ela terminou com ele ainda. Olha que maravilha. E ele foi assim que soube, né? Ele foi atrás pra se casar com ela. Saiu de um Nabal para um Davi. Exatamente. Olha que maravilha. E isso, essa questão da história da Abigail, eu até falava esses dias aqui, não vou me lembrar com quem, mas eu por muito tempo achei que havia determinadas situações ou determinados casamentos ou alguns esposos, que às vezes eu recebia alguns relatos, que eu imaginava assim, poxa, dá mais de você e tal, né? E tem que ser. Porém, também cheguei à conclusão de que há algumas mulheres, não são todas, mas tem uma parte sim. Você precisa ser muito criteriosa para definir isso, porque assim, há algumas que casaram com algum Nabal, acharam um Nabal. E você tem que ser muito criteriosa, porque o Nabal era perverso, terrível, aquele tipo de pessoa que não há mudança nenhuma, ele só vai piorando e acabando com tudo. É uma pequena parte que casou com o Nabal. Então não é meu marido é um Nabal, e você está brava com ele porque ele não tirou o lixo. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Nabal destrói família. O Nabal era capaz, assim, de matar talvez um filho, por exemplo, isso é uma coisa minha, eu estou colocando isso. Um filho por raiva. Ele era um homem, assim, que ele não pensava, ele não raciocinava. Porém, a pequena parte que casou com o Nabal é porque tem a força de Abigail. Então, é assim, é algo impressionante. Eu já cruzei, eu conheço um casamento dessa linha e é nítido que é um Nabal ali. Mas se a pessoa, para organizar toda a vida e tudo, e viver em paz com Deus, inclusive e tal, tem a força da Abigail. Para viver, para fazer como a Bíblia manda. Então, ela tem que ter essa sabedoria, porque os servos foram atrás de Abigail primeiro. Não, eles falaram e viram a reação dele. E aí, o que a gente vai fazer? Foram atrás dela. Ela vai resolver. E ela resolvia de um jeito equilibrado e limpo. Ela não resolvia como Jezabel. Ela resolvia de um jeito equilibrado. Então, ela foi de um jeito assim, ainda colocou a culpa nela. Ela assumiu para ela, né? Ela assumiu para ela. Então, assim, a Abigail é uma que é um exemplo para todas nós. Não é só porque também você não casou com Nabal que você não vai ter a força de Abigail. Você vai ter a força para fazer aquilo que você tem que fazer e se submeter aonde você precisa se submeter, aonde é a hora de calar, é a hora de falar. Ela não chegou dando pressão nele depois. Olha aí o que você fez e tal, não sei o quê. Você é maluco, você vai botar todos nós em problema. Não, ela chega no equilíbrio, na força e na sabedoria. A sabedoria feminina é essa. Então, muitas vezes, ao ler Provérbios 31, para você, assim, esse culto que ela está falando, foi um culto muito difícil de fazer para mim. Principalmente porque a gente prega aquilo que
A gente vive. E aqui são muitos versículos que você tá, às vezes, até longe de chegar lá. Exatamente. E aí, para você que é fazer. Para você, né? Nossa, muito, porque é você renunciar a muitas coisas. Então, assim, para você chegar no ponto certo, sabe, de fazer as coisas certas, ali você precisa renunciar a si mesmo, você precisa estar disposta a fazer as coisas, você precisa fazer o que tem que fazer. Ah, não quero. Vai sem querer mesmo. Quantas vezes a gente faz coisas sem querer? Não foram todos os cultos que eu fiz das mulheres que eu quero muito ir fazer esse culto. Às vezes eu tinha vivido algo muito duro, talvez na noite passada. Mas você vai e você sabe que Deus vai dar a graça, que você vai ser curado pelo próprio Deus. Abigail foi curada pelo próprio Senhor. Curada internamente. Então, para quem viveu com Nabal, depois terminou com Davi, você pode ver o cuidado que Deus tem com essas que estão ali dispostas a salvar a família e colocar a família no eixo, no jeito certo. Lembre-se disso. Você tem a beleza e o valor de uma joia, mas também tem a força de um navio mercante. Aí no próximo versículo, no 15, diz assim, ó. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então, ela não é preguiçosa. Ainda de noite ela já levanta. E às vezes, a gente pode colocar isso de uma forma literal ou de uma forma espiritual. Porque de forma espiritual, é quando aquela mulher desperta de noite e vai clamar pela sua casa, vai clamar pela sua vida, pela vida da família, porque ela vai lá e dá um mantimento à sua casa. Ela pode estar dando um mantimento espiritual para aquela casa. Não só ela levantou de noite já para fazer o café da manhã. Só o físico, né? Só o mantimento físico, mas o de jeito espiritual nenhum. também. É o alimento espiritual. Porque você vai ver as mulheres, quando a gente faz a oração na madrugada, então, ela tá ali. Ela levanta ainda de noite, ou às vezes ela nem dorme. É isso mas mesmo. para levar o mantimento para sua casa. E de forma espiritual, é o mantimento daquela casa. É o mantimento daquela família. É orar, sabe, por uma situação, por portas abertas. Ela está clamando pelos seus. Enquanto os seus descansam, ela está clamando. Exatamente. Como falamos, né, no primeiro Forte e Corajosa, no primeiro programa, da mulher que ora pelo seu marido. Então, quantas situações você pode estar vivendo, mas nós falamos aqui, né, teve mulheres que falaram que ora todos os dias, outras que falaram, como era no meu caso, quando a bispa perguntou, eu disse que eu orava, mas não era todos os dias. Então, a importância porque fala que ela não deixa, né? Ela não deixa faltar nada. Não. Então, é no físico e é também no espiritual. E nesse culto, ela deu exemplo, né, sobre esse mantimento espiritual, que ela levanta cedo, então ela prepara o mantimento físico para sua família e o espiritual também, então, você fazer como ela disse, orar, clamar, ungir seus filhos ao ir para a escola, né? Isso mesmo. Ungir seus filhos, porque isso é uma coisa, assim, muito, muito importante que a bispa sempre nos ensinou. O ministério, né? A unção, ungir as nossas crianças. Porque quando o diabo pegar e ver a marca do azeite na testa dos nossos filhos, ele vai saber, esse aí eu não posso tocar. Porque esse daí, a mãe, ela se levantou, a mulher se levantou cedo, ela foi lá, ela ungiu a criança, ela orou, ela declarou sobre a vida daquela criança. Ela abençoou aquela criança. O dia daquela criança, ela declarou livramentos, proteção. E nada vai acontecer com aquela criança, porque ela tem a marca do sangue de Jesus. A marca da unção, a marca do azeite. E não só isso, né? A mulher, quando ela unge, ela mostra o valor que aquilo tem para ela. Isso aqui é muito precioso para mim. E eu tenho até um vídeo que eu achei no Instagram, até salvei, porque vai que eu uso num culto, eu salvo algumas coisas que eu sempre acho que eu posso usar num culto, alguma coisa. E de uma senhora, uma mãe senhora, assim, ungindo cada pedacinho da moto do filho dela que ia sair para trabalhar, sabe? E ela lá ungindo cada pedacinho. Ela é cuidadosa. Ungindo aí vai ungir a pessoa, né? Unge
né? Unge os olhos, a cabeça, os pés, as mãos, os braços, exatamente, né? O valor que aquilo tem para nós, né? Olha o que bonito, né? Ela falando, é exatamente isso. Isso mostra, tudo isso é você ser dependente do Senhor e ter essa disposição, né? Para a sua família, para tudo aquilo que o próprio Deus confiou nas nossas mãos. Porque os seus filhos podem ser milagres. Ela até falou nesse culto. Que mulheres que não podiam gerar, Deus deu um presente, Deus deu um milagre. Então, a gente tem, muitas mulheres têm nós temos, todas nós, presentes do Senhor. Milagres. Né? Milagres que são presentes. Deus confiou a nós. Confiou a nós os nossos filhos, confiou a nós o nosso casamento, né? O nosso marido. E são presentes do Senhor. Os filhos, né? E ao casamento. Quantas eu fui uma jovem que tinha o sonho de ter uma família e tinha o sonho de ter um casamento também. Queria muito ter um casamento, viver um filme de romance, né? Então, assim, eu fui entendendo que casamento não é filme de romance. Não é Hollywood. Não é Hollywood. Não. Cavalo branco, esqueça. Esqueça. Não, Nossa. não tem essa, não. Exatamente. Cavalo branco. Que isso? A rosa ali todos os dias. Nossa. Por um momento aí você acaba pensando até na flor, né? O valor da flor. Você pensa, vai morrer, vamos canalizar para um lugar e tal, não sei o quê. Não. Casamento não é filme de Hollywood. Não. Não é aquela coisa. Eles colocam a parte boa, bonita. Até nos vídeos, viu, mulheres? Vídeos que vocês veem de casamentos, Instagram, essas coisas. As pessoas colocam ali só as partes boas. Não se compare, não compare. Aí depois você fica vendo esses vídeos e você vai para sua casa e você fica ali perturbada mesmo. Tá vendo? Você não faz pra mim, ele faz pra ela. Perturbada, emburrada, começa a tratar seu marido mal. Ó, receita perfeita para briga, para afastamento, para assim tudo que o diabo quer. Quer ter uma boa briga com seu marido? Compare ele com outro. Compare. Uma receita que dá assim, ó. Essa dá certo. Essa dá certo, essa não vai falhar. Não tem erro. Entendeu? E essa é a preferida, uma das preferidas do diabo para ver ali. Usando a mulher. Exatamente. E é uma, parece que ele vai lançando aqui no ouvido assim, ó. Vai. Fala do outro, fala do outro. Entendeu? Olha. E geralmente o outro é próximo. Você não vai falar do outro que tá longe, você vai falar do outro que tá perto. próximo que ele conhece, que Isso, ele vê. que tá perto dele. E o diabo tá ali batendo palma, animado. É isso mesmo. Fala mesmo. Compara. Vai na ferida, cutuca, mexe, deixa sangrando e deixa... Isso. Olha... Deixa esse homem e assim. isso, eu fiz isso e eu posso dizer para vocês que isso atraiu para a minha vida, assim, bastante peso. Peso espiritual, atraiu angústia, atraiu realmente problemas. Porque se a gente faz isso, né, ali com a nossa carne. Então, a gente fazer o mal é como a gente falou no outro programa, de fazer o bem todos os dias. Esse versículo ele é bem difícil, mas ele nós conseguimos quando nós colocamos mais Deus em nós do que nós, né? É isso mesmo. Então, eu fiz isso muitas vezes com o meu marido de pesar, né, a vida dele, de cutucar, de ser realmente má. Então, o que isso atraiu para minha vida? Pronto, atraiu assim peso, atraiu angústia, atraiu. Como que a gente vai atrair a bondade do Senhor para nossa vida? Como que a gente vai atrair a bênção do Senhor para nossa vida se a gente tem uma atitude dessa? Você está ferindo um pedaço de você, né? Exatamente. E uma vez Ele é também... uma só carne com você. É verdade. Uma vez a bispa falou para mim, ela falou, acho que foi em reunião, ou você vai se lembrar, ela falou assim, que o nosso cônjuge é filho de Deus, né? Então, você está fazendo mal, mas espera aí, ele é filho de Deus. Então, você está fazendo mal para o filho de Deus. E eu lembro disso que ela falou, né? De fazer mal para o filho de Deus. Então, quando alguém faz o mal para o nosso filho, como que a gente vai reagir? Nós, as mães, os pais, as mães. Meu Deus do céu, a gente não consegue nem imaginar,
né, uma coisa dessa. Então, imagina Deus. Então, o que que a gente vai atrair? Fazendo o mal. Eu lembro também que um exemplo até engraçado, que até estava lembrando disso, eu falei, ah, se Deus me trazer, eu vou lembrar, falar isso no programa também, que eu sempre vi a bispa sendo misericórdia com os erros que ali eu cometia. Às vezes, até erros ali, de faltar coisas, errar ali o que ela tinha, né, pedido. E ela sendo misericórdia e compassiva comigo. E quando chegava a minha vez de ser misericórdia e compassiva, eu pesava. Uma vez, o Anderson foi subir uma caixa de alimentos, né, de papelão, tava no papelão. E nessa caixa tinha um vidro, assim, de azeitona. E aí a caixa abriu e o vidro de azeitona caiu, quebrou, e aí caiu o vidro, caiu água, azeitona e estourou ali. E quando acontecem essas coisas com ele, ele não tem o poder da reação rápida. Então ele fica ali olhando, parado, olhando, e aquilo dentro de mim dá um fogo, uma ira, que eu perco a paciência. Consumidor. Que é consumidor. E aí eu pesei tanta vida dele, eu pesei e falei, nossa, não foi a culpa dele, gente, mas eu pesei, porque eu quis pesar. Porque eu gostava de pesar ele. Aí eu fui e falei, nossa, aí derrubou. Sabe, colocando peso? Porque tava limpo, agora vai ter que descer, agora vai ter que limpar. E como que eu vou limpar? E pesando, pesando. Eu pesei, eu plantei, né, essa semente na vida dele. Pois bem, ele organizou, falei que eu não ia organizar, ele se virasse, ele tinha que se virar, ele vai organizar. Ele organizou, ele não brigou comigo, não falou nada, ele foi e organizou. Gente, quando foi? Eu não sei com precisão se foi um dia ou 2 depois. Foi rápido, foi rápido. A bispa tinha ganhado de aniversário um vaso grandão de orquídea. Ela tinha ganhado de presente e estava na edição, né? Ficava na sala de jantar. E nesse dia ela foi usar a edição. E o vasão grande de orquídea, um presente que ela tinha ganhado, estava lá. Aí eu fui organizar a edição para ela usar. Peguei o vaso, inexplicavelmente, a minha mão relou no vaso. O vaso não quebrou inteirinho na sala de edição, que ela estava há minutos para entrar. Era a carga que você estava carregando. Era. O peso. Era um vaso grande e assim, aquilo... Quando ele quebrou, então quebrou o vidro, quebrou aquela terra, caiu toda na sala de edição, o peso é limpo, o piso, porcelana, né, limpinho. Porcelanado. Caiu o vidro, caiu as orquídeas, assim, fez uma bagunça. E aí eu fiquei, assim, quem ficou sem poder de reação foi eu. E aí não deu tempo, a bispa entrou na sala. Ela entrou, ela olhou assim, e aí ela fez o quê? Ela foi misericordiosa comigo. Ela teve misericórdia de mim, ela foi compassiva, ela teve misericórdia, ela não pesou minha vida. Ela não falou, minha filha, nossa, presta atenção, olha isso. Não, ela não fez isso, ela foi misericordiosa. Ela falou, calma, né, organiza isso, com calma, tudo. Foi misericordiosa. E aí, no outro dia, eu falei pra ela que eu entendi que aquilo foi uma colheita do que eu tinha feito com ele, que quebrou um vidro de azeitona, e depois eu quebrei um vaso grande de orquídea dela ainda, um presente dela. Isso. Né? Então... E ele não passou, não foi esse que ele passou na frente, não, né? Que teve uma história dessa também da jarra, do jarro de café. Um jarro de café. Que quebrou a cafeteira. Aí comprou outro, quebrou de novo. Quebrou de novo. Foi. Ai, abandona isso aí. Faz em outro lugar isso aí. Foi. Pelo amor de Deus. Aí eu fui entendendo que todas as vezes que eu pesava a vida dele propositalmente com um propósito de fazer isso, aquilo voltava para mim bem rápido. Então, aprendam também essa lição que quando a gente faz, né, a gente sabe que plantio e colheita é muito real. E quando a gente faz com a intenção ali mesmo de fazer o mal, aquilo volta em uma proporção bem maior para a nossa vida. Isso, aí o diabo pode tentar a outra parte a dizer assim, tá vendo? Receba o que você plantou. Exatamente. Toda vez que a gente planta frutos de discórdia, de problemas, aquilo vai voltar para você. Você vai colher talvez uma proporção ainda maior, porque há mulheres que ferem a sua própria carne. A Bíblia fala que vocês são um só agora.
E aí, de repente, você está ferindo a sua própria carne. É como se você estivesse cortando um pedaço do seu braço. Você está ferindo aquilo que é um pedaço de você. Então, preste atenção na maneira como você está caminhando e encaminhando as coisas, porque você pode mudar muitas coisas só na maneira de tratar. Só no tratamento, entendeu? Então, trate de uma forma mais bondosa e gentil. Você quer alguma coisa dele? Ah, eu quero que ele faça isso. Se você for de um jeito mais suave, a mulher sabe, a mulher tem um jeito que ela sabe, que ela fala e ele se quebranta com ela, entendeu? Então, vá desse jeito, vá de uma forma suave, vá quebrantando ao seu redor esses muros que às vezes são levantados, às vezes até por nós mesmos. Exatamente. Entendeu? Pelas Muros atitudes, né? que são, às vezes, impenetráveis. Aquilo vai perdendo a intimidade. Eu ainda atendia uma pessoa, ainda falava para ela assim, ó, eu já vi casais que tiveram um problema sério com traição no casamento e para Deus se arrepender, decidir restaurar aquilo e restaurar aquele casamento, é uma família linda hoje, nem se lembrarem daquele episódio. A mulher perdoou, o homem perdoou e foi. Mas eu vi casais também assim, divorciar e não querer mais ouvir um do outro por coisinhas do dia a dia. As raposinhas, é um né? vidro de azeitona. Que destroem a vinha, que é a alegria, que né? é a alegria. Desse casamento. Exatamente. Dessa família. Às vezes um vidro de azeitona. É um vidro de azeitona hoje, é um negócio amanhã, é um negócio... Escuta, tem coisas que nunca vão mudar. É como você falou, né, Mari? Um exemplo, você falou assim, que às vezes tem mulher que se incomoda até com o jeito que o marido come. Aí você fica falando isso pra ele todo dia. Isso. Então você tem que entender que há coisas que não vão mudar. Ah, mas ele deixa o chinelo aqui, não sei o que lá. Assim, há coisas que não vão mudar. Ah, mas ele esquece aqui, ó. Sabe o que o Murilo faz? O Murilo deixa potes. Pote. Terminou um desodorante, ele deixa lá. Eu que descubro. Ah, eu vou lá, o pote de shampoo também fica lá? Fica. Vazio. E eu tenho medo de mexer, sabe por quê? Porque ele sempre fala que tem shampoo. Ele fala, mas tinha mais um pouco. Então, a gente fica com medo. Isso acontece na minha casa também. Aí eu falo, eu não vou mexer. Exatamente. Porque ele vai falar que eu joguei aí fica fora. Lá, então, né, um negócio que já tinha. Inclusive, tinha uma senhora que trabalhava com a gente em casa, foi proibida por ele. Sim. Não jogue os meus potes. Porque tinha creme, tinha shampoo, tinha sabão, tinha lá. Se saísse, não saía. Pra mim, mas não. Ele tinha. Entendeu? Então ela tinha trauma. E ela falava pra mim, ó, não vou jogar os potes dele, não. Falei, a senhora não vai, eu também não vou. Porque assim, eu não vou pegar essa confusão pra minha parte. Sim, tem coisa... Nesse culto, outra coisa interessante pra falar aqui, que ela falou nesse culto sobre... como fala? Você fazer provocações ali, você se colocar em perigos desnecessários. Né? Perigos desnecessários no seu casamento, na sua família. O que é perigos desnecessários? Já fala, é algo que é desnecessário. Você sabe que pode evitar aquilo, mas você, com as suas próprias mãos, você vai lá e você quer fazer aquilo. Você quer e você quer pegar aquele problema. Então, você, ao invés de você preferir ficar com a paz, você prefere ficar ali com aquele peso sobre o seu casamento, aquela briga, aquela separação, aquele bico, né, de todo mundo, aquela frieza do seu marido, ele não vai querer ali ficar com você. Então, são perigos desnecessários que a mulher pode evitar. E isso é mais da mulher, porque é mais ela, né, que o homem é mais prático, é mais simples, mas a mulher... né, muitas, assim, tem coisas que são hormonais e sentimentos, tudo. Mas tem que... espírito. Exatamente, exatamente. Então, você quer aprender outra receita para não ter problema na sua casa? Quase uma última receita? Não perca o trim do seu marido. O cortador de unha dele. Nossa. É a Segunda Guerra Mundial. Mas compra outro, eu quero o meu. O dele que estava, às vezes, enferrujado. Eu também... Eu não lembro de ter jogado o trim fora. Eu não lembro. Então, eu também não lembro. Olha, uma coisa que a gente... E eu ficava mandando ele procurar ali, ó. Tá ali. Não tava. Joguei fora quando eu não vi. É verdade. É porque acho que a mulher, ela quer fazer uma limpeza, uma organização profunda, uma limpeza. E pra ela, às vezes pro marido dela funciona, pra gente não funciona. Pra mim não funciona o cortador enferrujado.
Eu acho aquilo até, não acho limpo. Então, o que que eu vou fazendo? Eu ia jogar tudo fora. Eu jogava fora, às vezes coisas assim que era dele, gente. Tô Eu tô limpando, eu jogava fora. Eu não queria saber se pra ele servia ou não. Pra mim não servia, então é isso. São coisas necessárias. Aí depois o homem, ele ficou falando assim... Meu Deus. No café da manhã, às vezes. Isso é uma coisa assim que acontece. Que o ovo não desce. Assim. Não desce. O café da manhã... E Ana, você lembra? Você jogou meu cortador fora? Onde você colocou meu cortador? Aí quem disse que eu lembrava de cortador? Quem disse que eu lembrava de... É igual eu. O negócio da barba? Quem disse que eu lembrava? E o chinelo? Então, mulheres, outra coisa, não usa pijamas e chinelos do seu marido. Eu usei muito, viu? Pijamas e chinelos. Que é mais confortável. É mais confortável. Eu gosto. Mas a gente tem que, né, nos valorizar. Então, né, se presenteie, compra um pijama bem gostoso, bem bonito. Você não quer que eu use o seu? Compra um pra mim. Entendeu? Ela é ótima. Compra um novo pra mim, que eu não uso o seu nunca mais. Fica a dica. Anderson, compra então. Um pijama pra nós. Um pijama lindo, um chinelo bem bonito, novo. confortável, novo. Que o Murilo pode comprar quantos chinelos ele quiser. Ela sempre vai Ontem pegar eu estava aqui na igreja, ele foi com o chinelo dele, inclusive. E molhei e deixei secando ali rapidinho pra ele não perceber. Mas que acontece, né? Mas é confortável. Parece que é mais gostoso. Eu gosto também. Esse trim, a gente estava indo viajar, inclusive, ele foi falando no caminho. Meu Deus do céu, que eu cheguei a bater palma. Assim, ó, pelo amor de Deus. Que eu tava lutando pra me controlar e ele não parava de falar daquele negócio. Eu vou comprar um negócio, eu vou comprar 30 negocinhos desses pra você. Não, mas eu quero o meu. E quem disse que eu lembrava do meu? E a meia? E os pares de meia? Ah, nossa, o Bispo está me cobrando as meias dele e eu não meia, encontro as meias dele. Que a Mari me abençoou uma época lavando as roupas pra gente. E umas abençoadas meias pretas que vieram não voltaram pra caixinha dele de meia. É a máquina que come, só pode. Aí, eu também acho, porque aí ele falou, Iana, mas, pessoal, mulheres, de verdade, não teve todos os dias esse homem me fala dessas meias. Eu não acho Hoje ele não falou ainda, mas, Iana, e minhas meias pretas? Iana, e minhas meias fiz. Eu falei assim, eu vou no mercado, eu vou comprar 300 mil meias. Não, eu vou no mercado comprar meia pra ele. Pra colocar tudo lá, essas meias pra ele, porque eu não aguento mais ouvir de meia. A máquina que come só pode. Na sua máquina não some, na minha some. Porque não é possível que eu já rodei a casa, não tem mais meia lá na minha casa. Entendeu? Então, assim, isso são detalhes do nosso dia a dia. Isso são experiências do dia a dia. Isso não passa no filme de Hollywood. A gente não viu num filme um homem brigar por causa de um cortador de unha. Não. E que se a gente, foi o que ela falou, e que se a gente evitar essas coisas desnecessárias, a gente vai ter paz. Então, evitar. Então, viu lá hoje, fica lá. Então, não... Bom, talvez ele tá ouvindo, talvez tenha alguma coisa que eu não lembre, que ele fale que eu joguei fora, mas eu melhorei nisso. Então, eu deixo lá. Não mexa. Não mexa, como ela falou. Então, ela deixa os potes, né? Deixa ali o pote. Não pode mexer, porque ele jura que tem um pouco lá que vai usar. Então, se isso vai trazer paz, então pronto. Porque de uma coisa dessa, o diabo pode fazer uma coisa grande, né? Começa com algo pequeno e disso vai um ofendendo o outro. Ah, é porque você fez isso mesmo. É porque você, então, é distraída, faz isso. E um vai ofendendo o outro. E isso vai virar, assim, uma destruição. E vai brigas maiores e ofensas maiores. E depois, quando se vê, o casal já... O negócio já foi muito longe. Já escalou de uma forma muito alta. Exatamente. Então, o programa acabou, Iana, acredita? Olha, nossa. Terminou. Você vê? Foi muito fácil, rápido demais. Você, no seu desafio da outra vez, hoje o desafio vai ser diferente. Tava aqui orando e falando com a Iana, meu Deus, me dá uma direção. E, mediante a isso, hoje você deveria fazer algo para você. Então, faça algo hoje. Seja organizar alguma coisa para você. Ou até aquela gaveta que você tá... depois eu arrumo. Isso não é desafio, é sim. Porque às vezes a gente tem que se desafiar a fazer algumas coisas que a gente não faz. Exatamente. Então, algo para você. Então, eu quero tomar um café diferente. Toma lá seu café. Vai lá fazer uma unha. Vai relaxar em algum lugar. Né? E tem um ato de gentileza hoje com você. Acho maravilhoso. Eu quero, então. Eu fiquei muito Vou feliz, ter uma gentileza comigo hoje. Também. Porque muitas vezes a mulher esquece de ter atos de gentileza com ela.
Entendeu? Você tem que fazer para os seus, mas tem que lembrar de você também, faça para você também, para que você, porque a bispa sempre ensinou a gente, né? Toda vez que ganhava um dinheiro e tal, não sei o quê, ela sempre falava, né? Guarda um pouco, gasta um pouco e lógico, em primeiro lugar, sempre dízimo oferta. Isso. Então, e depois você guarda um pouco e gasta um pouco. Por quê? Porque aí você não fica só naquela assim, né? Vou guardar tudo, não vou usar, porque não sei o quê. Não, você ainda tem um prazer para você, que você pode ir comer alguma coisa que você gosta. Você pode pegar, às vezes, alguma coisa que você gosta. Alguma maquiagem uma maquiagem, um creme, exato. Um perfume. Isso, né? Então, faça algo hoje por você, para você, seja na sua casa. Ai, tô com vontade de comer o bolo tal. Vai lá fazer para você. Ai, tô com vontade de ir para tal lugar. Vai lá fazer para você. De ir num café, numa cafeteria, tomar num restaurante japonês. Cappuccino, um café. Entendeu? Isso é pauta aqui. Tá virando pauta o restaurante japonês. Entendeu? Então, faça algo. Marido, faça para você. Desculpa, Mari. Faça para você esse e para ato de ela. gentileza, porque é a sua carne, né? Somos uma carne só. Então, leva a sua esposa num restaurante de comida japonesa ou para tomar um café da tarde, surpreenda ela. Isso, grava essa parte e mostra para ele. Aqui, ó, tá vendo? Leva a gente, então, leva eu e você. É isso mesmo. restaurante japonês. Exatamente. Entendeu? Para comer alguma coisa ou para fazer alguma coisa e tenha um ato de gentileza também com você, porque eu sei que você fez para sua família semana passada. Então, não se esqueça disso, porque a Bíblia, como eu falei, ela vai comparar você com um navio mercante de motores potentes, mas também vai comparar você com a beleza e com o valor de uma joia. E para isso a gente precisa também conciliar todas as coisas. Então, foi um prazer servi-las. Que Deus as abençoe nesse dia, que você tenha um dia maravilhoso e que você ame não só sua família, ame a Deus e ame você também, porque isso é muito importante. Quando uma mulher está bem, feliz, satisfeita, ela exala o bom perfume de Jesus por onde ela passa. Por onde ela passar, ela vai contagiar aquele ambiente. Deus abençoe. Foi um prazer servi-las. Amém. Deus abençoe a todas. Foi um prazer estar aqui. E que Deus abençoe muito o dia de vocês e a família de todas vocês, em nome de Jesus.